Boa tarde. Vamos começar agora o segundo painel, que é o de painel georreferência e imagens. Para abrir a primeira apresentação sobre o projeto Geocontrole, eu vou chamar o diretor da CEINFRA Porto Ferrovias, Maurício Ferreira Vanderlei, que já é diretor há 5 anos nessa área e é o principal responsável pelo projeto Geocontrole, que ele vai apresentar para vocês. Prefiro esse aqui. Bom, boa tarde a todos. Como o Eric falou, eu estou já há alguns anos como diretor no tribunal e dentro da minha diretoria, em 2015, nasceu um projeto, que é o que eu vou estar apresentando para vocês agora. Eu fiz a apresentação desse projeto ano passado, também aqui no seminário, onde a gente estava em fase de definições, de projeto efetivamente. Hoje não. Hoje a gente já fala efetivamente da junção dos dois conceitos. A gente já tem resultados e é isso que eu vou estar apresentando para vocês. Então, o que eu vou estar apresentando diz respeito à geotecnologia e ao core do tribunal, controle externo. E como é que a gente junta essas duas coisas? É o que a gente chama hoje de projeto Geocontrole dentro do tribunal, que nasceu, como eu disse, em 2015, que é um projeto visando estruturar o tribunal, preparar o tribunal para que a gente possa usar a geotecnologia como ferramenta de controle externo, trazer as informações, as facilidades que as geotecnologias de hoje têm, de modo que a gente possa ter alguns ganhos nesse processo. Então, eu vou estar falando, primeiramente, um pouco do projeto propriamente dito, e depois aonde a gente está hoje com o projeto e o futuro de curto e médio prazo, que a gente está vendo agora em relação ao desenvolvimento desse projeto. Então, tratando do projeto propriamente dito, primeira coisa, por que o tribunal está pensando nesse projeto? Porque o tribunal já tem investido aí 2 anos, inclusive nós temos 2 auditores exclusivamente nesse projeto no momento, estamos fazendo um investimento razoável em cima de um projeto que vai nos dar o que a gente busca, que é uma visão mais ampla do controle externo. E o que a gente chama de visão mais ampla? É aumentar a nossa capacidade de fiscalização. Como qualquer outro órgão no governo hoje, nós temos um limite de teto de gastos. Então, nós temos que fazer mais com o que a gente tem disponível. Então, com esse projeto, a gente pretende trazer tanto a abrangência espacial como a abrangência temporal para os nossos projetos, porque a gente deixa de estar restrito a um ambiente só. A gente aumenta a expectativa de controle, a chamada expectativa de controle. Quando a gente vai fazer fiscalizações mais próximas ao evento, que a gente está chamando de tempo real, entre aspas, porque você não trabalha em tempo real em geotecnologia, que você tem o tempo entre obter a imagem, processar e disponibilizar essa imagem, para que ela possa ser analisada. Mas, por outro lado, a gente vai trazer para o nosso ambiente de controle locais onde a gente não chega hoje, seja por ser remoto, como meio da Amazônia, por exemplo, como áreas de risco, onde o auditor se colocaria em risco, está fazendo a análise naquele lugar. E permite que a gente vá ao passado. As imagens de satélite estão hoje em bancos de dados que remontam, na base mais longa, à década de 70. A gente consegue recuperar algumas imagens de alguns lugares na década de 70. E essas imagens vêm aumentando tanto a quantidade de imagens quanto a qualidade das imagens ao longo do tempo. A chegar agora de 2014 para cá, você tem mais de 5, 6 constelações de satélites diferentes tirando imagem de alta resolução. Então, a gente consegue ir ao passado. E, com isso, a gente aumenta a qualidade do controle, aumenta a eficiência do nosso trabalho. A gente consegue, com pouco esforço, atingir uma quantidade, uma abrangência de fiscalização muito maior. Voltando um pouco no passado, esse projeto nasceu lá em 2015 num trabalho conjunto. Nós iniciamos numa feira em São Paulo, na Geomundo, buscando entender o que existia no mercado em nível de geotecnologia, e junto com essas 2 empresas, a REX e a TerraGraph, e depois, junto também com o grupo da UFMG,
nós conseguimos desenvolver algumas provas de conceito, que o objetivo era provar que a tecnologia era viável, provar o que a gente conseguia fazer, para mostrar para a alta direção do tribunal a vantajosidade desse tipo de solução. Tá? E dessas provas de conceito, nós chegamos a 2 conjuntos de tecnologias. No momento que nós estamos falando em análise das imagens de satélite de geoprocessamento, né, a gente consegue trabalhar com execução das políticas públicas. Eu consigo acompanhar a execução, o investimento, comparar investimento com orçamento. A gente consegue uma série de informações a respeito da política pública, ou seja, muito mais do que o empreendimento propriamente dito. A gente não precisa estar falando de obra, como eu vou estar mostrando para frente, a gente pode estar falando de coisas, decisões além de obras. É política pública mesmo, lato sensu. Né? E análise multicritério espacial, que é uma ferramenta que se aplica na fase de tomada de decisão, na fase onde o gestor vai estar decidindo se a política pública é viável ou não, onde ele vai estar agindo, quais os resultados esperados. Né? Ou seja, a gente vai estar fazendo análise do projeto, análise do estudo de viabilidade técnica. Eu vou estar falando um pouco mais a respeito de cada uma delas agora na sequência. Mas, antes disso, só uma última figura a respeito do projeto, então, porque a gente achou 2 tipos de tecnologias diferentes, com aplicações em momentos diferentes da vida de uma política pública, nós estamos desenvolvendo o projeto em 2 pilares independentes hoje. Né? Estamos trabalhando tomada de decisão na análise multicritério junto com o FMG. Esse é um ramo. Eu vou mostrar para frente o que é isso. E estamos trabalhando com imagens óticas, iniciamos um trabalho junto à Universidade de Brasília, né, onde nós fomos buscar as possibilidades e as metodologias que a gente podia usar para tornar viável o uso pelo tribunal das imagens de satélite. Né. Estamos agora nos preparando para automatizar esse processo, porque para o tribunal não interessa agora transformar 1.500 auditores em 1.500 especialistas em geoprocessamento. Tem que ser uma ferramenta, não um fim em si. Né? Então, a gente está pensando em automatizar esse processo o máximo possível e, dada uma característica do nosso país, vamos trabalhar mais para frente com imagens radar, para que a gente consiga enxergar no dia a dia o que está abaixo das nuvens. Né? Por exemplo, a gente tem hoje imagens, 2, 3 imagens por ano da grande maioria da Amazônia, mas não consegue fazer um acompanhamento par e passo de algo que esteja acontecendo lá, porque 300, 320 dias por ano você tem cobertura de nuvens, em média. Né? Então, a gente precisa enxergar embaixo disso. Né? Então, 2 pilares de desenvolvimento, a parte de tomada de decisão e execução. Tá? Falando um pouco mais agora da parte de tomada de decisão especificamente, análise multicritério. Tá? É uma ferramenta de tomada de decisão que permite a gente trabalhar com variáveis diferentes, analisar as variáveis ao mesmo tempo. A análise multicritério é conhecido, é uma técnica normal, conhecida hoje no mundo para diversas aplicações, e permite a análise de cenário, montagem e análise de cenário, que é uma das coisas importantes para a gente na análise da montagem na política pública, é você trabalhar com as alternativas. E, no nosso caso, você traz a componente espacial. Né? A gente passa a analisar esses critérios em função de espaço. Eu consigo trabalhar em avaliação das políticas públicas como um todo, eu consigo trabalhar em estudo de viabilidade técnica e econômica, fazer análise desses estudos, e consegue validar os projetos, anteprojetos e projetos básicos. Né? Como é que isso é feito? Como é que funciona? Através da chamada álgebra de mapas. Por isso, espacial. A gente coloca em mapas as variáveis que nos interessam. Cada variável em um mapa, coloca esses dados no mapa, ou seja, são diversos layers, são trabalhados como se fossem layers. Tá? E depois você vai, pixel a pixel, fazendo a análise, a comparação e a junção dessas informações em função da importância de cada uma delas. Tá? E aí você tira o que se chama de superfície de custo ou superfície de esforço, que vai te dizer o quão custoso, o quão grande é o esforço que você tem que fazer para ir numa determinada direção.
E nós fizemos um teste, a prova de conceito que nós fizemos foi analisando um projeto que existia à época, o governo ainda não transformou esse projeto em realidade, que é o tramo mais ao norte da Norte-Sul, Ferrovia Norte-Sul, ligando a Ceilândia a Barcarena, que é o porto de Belém, ou seja, ligando o cruzamento da Norte-Sul com a Carajás, lá no Maranhão, com o porto de Belém, para levar para lá, para ter uma segunda alternativa. Né? E nós fizemos uma análise de 35 variáveis, agrupadas em 5 áreas. Esse agrupamento em áreas permite o quê? No momento que eu vou ver a inter-relação dessas variáveis dentro de uma mesma área, eu consigo usar especialistas da área. Eu consigo usar especialistas em meio ambiental para fazer análise dos pesos das variáveis ambientais. Terras indígenas existentes, terras indígenas previstas, áreas de preservação, unidades de conservação. Quer dizer, você já coloca todas essas variáveis desde o início do processo. A mesma coisa para a parte física. Se eu estou falando de uma obra linear de ferrovia, a declividade interessa. Se eu estou falando de rodovia, interessa, mas é menos crítico. Se eu estou falando de linha de transmissão, não faz diferença. A topografia não interfere tanto no roteamento do meu sistema. Tá? Eu estou falando de logística também, tá? Socioeconômica. Eu posso estar discutindo uma política educacional para locação de escolas, onde eu vou colocar escolas, por onde eu vou passar com o transporte de estudantes na área rural, qual é o melhor caminho. Isso são políticas que você pode analisar com essa ferramenta e cada vertente, cada área que você está analisando, isso pode ser tratado pelo próprio especialista. De vantagem, isso traz a vantagem de... Isso retira o viés em função do conhecimento de cada especialista, no projeto como um todo. Né? A partir do momento que eu não tenho um especialista em logística, falando de que é mais importante ou menos importante no meio ambiente ou no lado socioeconômico do meu projeto. Né? E aí, cada um dos conjuntos é transformado em um mapa conjunto, porque você tem os pesos dessas variáveis todas, e essas variáveis são agrupadas em um mesmo mapa. Tá? Aqui, no caso da ferrovia, nós fizemos 5 mapas. O ambiental, por exemplo, essas manchas brancas que tem no ambiental, são áreas proibidas, áreas de preservação que não serão usadas, ou seja, fazendo uma escolha de variáveis corretas e levando essas variáveis ao mesmo tempo, você praticamente já está trazendo para o primeiro estudo do projeto o cumprimento das condicionantes ambientais. Por exemplo, tá? Para falar de uma das variáveis só. Tá? E depois, essas variáveis, no momento que eu combino as variáveis com pesos diferentes, eu tenho a minha análise de cenários. Tá? Esse mais da esquerda, o cenário primeiro, eu estou dando mais importância à parte mercadológica, em segundo lugar, socioeconômico. Ele dá um certo resultado. Na solução central, eu estou dando mais importância à parte ambiental e física. Tem uma ligeira diferença entre elas. E na mais direita, eu estou considerando as 5 áreas com o mesmo peso. Tá? Um outro exemplo que a gente fez recentemente foi o estudo do contorno rodoviário na cidade de Goiânia. É um projeto que está em discussão com a concessionária. Aqui é uma modificação numa política que já está em andamento, que a gente também está analisando para ver o impacto dela. Tá? Para quem não conhece, Goiânia ela tem basicamente 2 manchas urbanas aproximadas, que estão aí aproximadas. Essa pequenininha da direita é Senador Canedo, uma cidade vizinha. Tá? A BR-153 corta a mancha urbana de Goiânia. Tá? E o projeto que a concessionária nos apresentou é esse projetinho amarelo. Ele vai beirando a mancha urbana de hoje. Inclusive, na parte do sul, ali, ele interfere com a mancha urbana existente. Ou seja, há indícios de criticidade nesse projeto. E aí nós fizemos análise. Colocamos a saída do projeto lá na parte mais norte, para quem conhece Goiânia, junto à Polícia Rodoviária, na ligação para Anápolis, né? E deixamos a ponta de baixo, ponta sul, com 3 alternativas. Né? E rodamos o sistema com aquelas mesmas, com
um conjunto um pouco ligeiramente diferente de variáveis, porque o estudo de contornos rodoviários ele já é altamente documentado, tá? Já é bem estudado e documentado hoje em dia, né? Então, as três alternativas, uma na Avenida Independência, Avenida Espigão e Hidrolândia. A situação da direita, vocês veem que fica completamente fora da mancha urbana, tanto de Senador Canedo quanto de Goiânia, tá? Embora seja mais extensa. Mas ela, em comprimento, está compatível com o que a concessionária fala. A concessionária fala de 44 quilômetros de extensão, e aqui está aproximadamente com isso, se não me engano, 46. Tá? Mas onde é que estão os cenários? Nesses três casos, eu coloquei aqui na apresentação o resultado que leva em conta pesos iguais para aqueles grupos de variáveis. No caso de contorno rodoviário, o item mercadológico não é levado em consideração, porque eu não tenho uma área de produção que eu tenha que fazer o contorno passar por ela. Eu tenho, sim, áreas logísticas, onde vão estar entregas de material, áreas de interesse. Tá? Então, a gente trabalha só com 4 cenários, com 4 grupos de variáveis: o socioeconômico, logístico, ambiental e físico. Tá? Variando o peso, a gente chega a 5 cenários diferentes. Aqui eu coloquei só a Hidrolândia, só a solução que liga a Hidrolândia. Tá? Dá para ver no visual que há uma diferença. A primeira é aquela equilibrada que eu falei no começo, a segunda, peso socioeconômico, a terceira, peso logístico, a terceira, peso ambiental, e a quarta, peso físico, dando mais importância às características físicas. Então, aqui você vê que dá para ter, por essa solução, a análise das diferentes alternativas, das diferentes cenários que o gestor pode construir. Né? Mas eu tenho 30 variáveis, eu não analisei um determinado aspecto. É mais uma variável que você coloca no mapa, volta lá atrás no processo, ela é considerada, dá o peso relativo com relação às outras daquele mesmo grupo de variáveis, roda o processo de novo, está incluído mais uma variável. Então, ao invés de ficar discutindo com o gestor detalhes de por onde passa a rodovia, onde não passa a rodovia, eu vou discutir a montagem dos cenários. Eu vou discutir o peso relativo entre as variáveis e quais variáveis são ou não levadas em consideração no modelo. Tá? Então, isso dá uma ferramenta de análise de projeto. Isso aqui está na fase de anteprojeto. A gente já sabe, eu consigo discutir agora com a concessionária por onde ela vai passar, por onde ela vai trazer menos peso para a população da cidade, por onde ela vai trazer menos interferência e a solução vai ter maior durabilidade. Porque não adianta eu ter uma solução beirando a mancha urbana hoje, que daqui a 4, 5 anos ela já está dentro da mancha urbana de novo, eu estou com o problema todo outra vez. Então, você consegue maximizar também o uso da sua solução, do seu investimento. Próximos passos com relação à análise multicritério. Nós contratamos junto ao FMG, agora recentemente, esse contrato está em andamento, está mais ou menos 1/3 da duração dele já rodou. Nós contratamos com ele análise multicritério de corredor ferroviário. Eu não apresentei, mas nós fizemos análise da Ferrogrão. É uma nova ferrovia que vai ter, ligando Sinop, no Mato Grosso, ao porto de Miritituba. Paralelo àquela famosa rodovia que todo mundo vê todo ano, um monte de caminhão atolado lá, a BR-163. Mas, baseado nesse projeto da Ferrogrão, a UFMG está desenvolvendo mais 2 módulos para nós. Um módulo de busca de dados na internet, porque no momento que você está fazendo um projeto desse, a gente está no início do processo, a gente não tem dados muito refinados, mas tem que saber aonde conseguir esses dados, sejam eles socioeconômicos, físicos, ambientais, o que for. E uma coisa que a gente não fez até agora, que está contratado junto ao FMG, é uma análise comparativa de importância dessas variáveis, quais as variáveis que realmente impactam no resultado final. É uma análise de sensibilidade do modelo. E também o que a gente está chamando de superfície de monetização. Porque, a partir do momento que eu tenho a possibilidade de traçado dessa solução, eu tenho como fazer um orçamento, mesmo nessa fase inicial, mais refinado do que uma mera parametrização, por exemplo, falando de obra linear, ferrovia por quilômetro. Porque fazer uma ferrovia no meio da Amazônia é uma coisa, fazer em São Paulo é outra.
Então, eu não posso pegar o preço de uma ferrovia em São Paulo e parametrizar o custo de uma obra no meio da Amazônia. A situação é completamente diferente. Tá? Mas, feitas esses dois novos módulos, a UFMG vai produzir para a gente uma metodologia documentada, estruturada, de modo que ela possa ser reproduzida. A partir desse momento, ao final desse projeto, o tribunal vai ter condição de passar essa tecnologia, passar essa metodologia, quer para poder executivo, quer para outras tribunais de contas fora do país, inclusive, na área da América Latina e Caribe, que faz parte do projeto, que eles possam receber. Ou seja, nós vamos passar a ter um produto de análise que vai poder ser usado por todos os gestores que assim desejarem. Inclusive, o caso lá do Pontão de Goiânia, essa análise poderia ter sido feita pela concessionária. Nada impede. Ela faça uma análise desse tipo e venha discutir com a gente critérios e pesos. Né? E vamos rodar também, fazer análise multicritério demais, do contorno rodoviário de Goiânia, que é esse que eu apresentei, e tem mais 3 resultados previstos. Esse de aeroportos regionais é um projeto que teve lançado pelo governo Dilma, de se prever aeroportos regionais a X quilômetros um do outro. Né? Esse projeto não foi para frente, mas ele está em análise agora, né? Para ser relançado ou alterado. A gente vai fazer uma análise, ou seja, aqui a gente vai estar prevendo não extensão, nós vamos estar propondo pontos que atendem a determinadas condições, aquela análise toda dos critérios. Tá? E estamos fechando com a nossa Secretaria de Infraestrutura Elétrica a análise de um projeto de linha de transmissão, com foco em licenciamento ambiental. Porque a metodologia que é usada hoje para licenciamento de linha de transmissão, ela é feita muito crua, em termos de licença. Então, tem se enfrentado muito problema na execução de linhas de transmissão de projeto ser barrado por questão ambiental. Então, a gente vai fazer essa análise para trazer, já para o primeiro momento do projeto, toda a análise ambiental em função da linha de transmissão. Tá? Mas agora, rapidamente, voltando lá atrás e falando da parte de execução, aqui é mais mostrar do que falar, nós fizemos análise de uma ferrovia que já trouxe para a gente um ganho. Números, para vocês terem uma ideia. Uma auditoria feita por uma equipe de auditoria do tribunal, 2 pessoas, durante um mês, eu consigo fazer uma auditoria em torno de 140 quilômetros de uma ferrovia, ou de uma rodovia. Mais ou menos com o mesmo esforço, um pouco mais porque era pesquisa, mas nós fizemos análise de 1.758 quilômetros de uma ferrovia. Quer dizer, já tem aqui um belo de um ganho de eficiência. Tá? A ferrovia é essa aí, uma ferrovia no Nordeste do Brasil, é um T invertido ligando o porto de Pecém ao porto de Suape e a uma cidade no interior do Piauí. Um investimento inicial de 4,5 bilhões e hoje a concessionária já fala em 11,2 bilhões de reais pela mesma obra. E o prazo hoje está indefinido. Existem problemas aí que não nos impedem de dizer qual é o prazo final. Tá? Mas é uma obra que está em execução. Ali é mais ou menos um terço, verde executado, azul em execução e vermelho nunca tocado. É uma área que um dia a ferrovia chega lá, mas essa área não foi tocada. Essa era a situação em setembro de 16, que foi de quando a gente tirou as fotos, quando a gente comprou as fotos. Um terço. O que a gente viu? Aqui só alguns exemplos. Em áreas prontas da ferrovia, nós achamos material colocado fora do local. Isso é um problema ambiental. A barragem, que não era para existir, ali era para ter uma passagem de água por baixo da ferrovia. Não foi executada, o aterro da ferrovia está funcionando de barragem. Ele não é feito para isso, nem estruturalmente, nem material. E na parte de baixo ali, erosão. Nunca foi usada essa ferrovia. Já está toda erodida. Fizemos uma contagem. 167 possíveis problemas. A maioria, vocês podem ver os 3 primeiros itens, a grande maioria tem ligação com o ambiental. E outra coisa que nós fizemos com a mesma ferrovia,
Usando um artifício que a gente tem, você consegue comparar o projeto em DWG, em AutoCAD, com a foto, sobrepor os dois, que é o caso dessa imagem. Existia o projeto, aquela marcação vermelha é um projeto de uma ponte, indica o projeto de uma ponte, do lado esquerdo está lá a ponte onde era para estar. Mas nós também achamos um projeto que não foi executado. Estava previsto uma ponte, está o aterrão lá bonitão, sem ponte nenhuma. Marcamos no projeto todos os pontos de obra de arte que estavam previstas, ponte, bueiro, equipamentos de drenagem. Marcamos todos os lugares e fizemos uma contagem. Está com pressa. E fizemos uma contagem. Chegamos à triste conclusão que 52% das obras de arte não tinham sido executadas. Não foram encontradas nas fotos. Isso é um problema? Não sei. Do ponto de vista do projeto de geocontrole, a resposta para aqui. Porque aí agora entra a inteligência da auditoria. Aí é que nós vamos atrás das razões, tanto nesse caso quanto no caso das 167 não conformidades, e aí que você vai atrás da razão para ver se aquilo é um problema, é uma falha ou não. Tanto que, só para dar uma indicação para vocês, esses 4 trechos, em setembro de 2016, estavam em execução. Então, eu não posso falar que estão faltando 105 obras no primeiro trecho. Podem estar em execução, podem ser feitas ainda. Mas também, esses 2 estavam prontos. E se você for ver proporcionalmente, lá no primeiro caso da MT7, era para ter 88 equipamentos, tem 16. A gente faz esse tipo de análise e vai atrás para saber o quê? Mas essa é a parte de auditoria do projeto. Isso é a inteligência da auditoria interna do tribunal. É o nosso papel. Mas o projeto de geocontrole vai nos dar massa de trabalho, massa de manobra, para que a gente possa fazer essas análises muito mais fácil do que a gente percorrendo os 1.700 quilômetros de ferrovia para ver cada um desses defeitos. E aí entra a parte de classificação automática. Porque, como eu disse no começo, a gente não quer que o auditor do tribunal seja um especialista em geoprocessamento. Ele precisa do resultado. Ele precisa daquelas tabelas e das fotos, para poder saber se é para ter, se não é para ter, se está no projeto, se não está no projeto. As informações que ele precisa para formar o seu raciocínio de se é um problema, se não é um problema, para poder evidenciar o problema ou não, e aí ir atrás de responsabilidades. Mas a classificação automática, a detecção automática dos problemas, nós fizemos diversos testes. Esses são 2 exemplos de classificação espectral. Eu estou analisando o espectro que eu estou recebendo, o espectro que está na imagem de satélite, que formou aquela imagem de satélite. Eu posso tentar classificar. Esse da esquerda, nós tentamos classificar brita e trilho na ferrovia. Nós vamos identificar brita e trilho. Há confusões. A gente não sabe exatamente o que é brita e o que é trilho, por mais que você trabalhe com as técnicas de classificação espectral. Você tem aí 60%, 70% de taxa de acerto, o que exigiria uma nova visita às imagens, a partir dessa informação, para você, pessoa, fazer uma análise final. A gente não tem essa mão de obra. Então, nós fomos atrás de possíveis soluções. Chegamos a isso. Essa foto tem a matinha verde lá, bonitinha. Fazendo uma análise espectral, eu consigo só dizer, aqui tem clorofila, aqui não tem. Aqui eu tenho uma determinada... Eu tenho vegetação ou não tenho vegetação. Aí nós fizemos outro teste. Aqui eu consigo identificar cada árvore. E o que é isso? Inteligência artificial. Redes neurais. Então, é para cá que o tribunal está indo. E aí, onde é que a gente está? Eu mostrei para vocês a parte de levantamento lá da ferrovia, feito junto com a UNB. Está em fase final de relatório. A UNB nos ajudou a entender o que era possível fazer. Esse era o papel do contrato com a UNB.
O que é realmente possível fazer. O que eu consigo fazer com uma imagem de baixa resolução, o que eu consigo fazer com uma imagem de alta resolução. Até onde eu consigo evidenciar, até onde eu tenho força jurídica numa interpretação que eu faço do resultado desse. Fizemos análise multicritério lá de Açailândia Barcarena, no passado, e estamos fazendo o projeto agora com a UFMG, que vai transformar essa tecnologia num produto. Não é um software, é uma metodologia estruturada que pode ser reproduzida em ambientes GIS, para que você possa fazer esse tipo de análise. Estamos em desenvolvimento numa prova de conceito dentro do tribunal, já para montar a nossa arquitetura real, usando os softwares que nos foram indicados pelo trabalho da UNB, que foram identificados como as melhores ferramentas no mundo pelo trabalho da UNB, nós estamos montando isso simulando um ambiente que o nosso auditor iria ver, um ambiente que o auditor vai trabalhar nele. E estamos agora fechando, junto à GIZ. A GIZ é uma empresa de fomento alemã, que está fazendo trabalhos de fomento no Brasil e na América Latina, em assuntos que envolvam o meio ambiente. Então, eles estão junto com a gente exatamente no desenvolvimento das ferramentas de inteligência artificial, para que a gente consiga agregar ao software base nosso, que deve ser o ArcGIS, pelo menos é o que se mostrou melhor até agora, em termos de tecnologia, mais abrangente, um motor de classificação que usa inteligência artificial, que a gente consiga ensinar para ele o que é uma erosão, o que é uma escola, o que é um hospital, o que eu tenho o que é um estacionamento, ou seja, o que é cada componente que eu vou estar analisando na aplicação dessa política, desse investimento. E os próximos passos, para terminar rapidamente, a gente deve agora, já em novembro desse ano, daqui a um mês e pouco, está desenvolvendo treinamento já com a turma piloto dentro do tribunal, para que a gente comece a usar essa tecnologia nas nossas auditorias. O objetivo é que essa tecnologia já seja usada para auditorias do ano que vem, algumas das auditorias do ano que vem, e nos trazer informação do que eu preciso de estrutura de obtenção de imagem. Porque ter a imagem disponível custa. Se não for imagem gratuita de baixa resolução, ela custa. Eu preciso saber o que comprar. Se eu vou comprar muito, se eu vou comprar pouco, o quanto eu vou consumir ao longo do ano. E vamos estar mexendo com o sistema de inteligência artificial, classificação do sistema de inteligência artificial, e depois de pronto o sistema artificial, nós vamos refazer tudo usando as imagens de radar. Porque a informação que a gente tem hoje é que com radar eu consigo o mesmo nível de detalhamento que eu tenho com imagens óticas. A gente não tem isso afirmado. Nós estamos, no assunto radar, nós estamos há um ano atrás em imagens. A gente sabe o que é possível, mas ainda não comprovou. Mas como isso vai ser todo um percurso, novamente, das ferramentas, a gente está deixando para o segundo passo. E, da minha parte, era isso que eu queria mostrar para vocês a respeito do projeto Geocontrole. Também como introdução para a apresentação do nosso colega, o Kurukawa. Você me permite já? Você não tem que subir aqui e fazer a apresentação? O Kurukawa é um engenheiro nosso, faz parte da nossa equipe de auditoria, e ele esteve, durante 8 meses, integrando a equipe da UNB. Ele é um dos nossos 2 auditores que estão exclusivamente no desenvolvimento desse projeto. Então, com vocês agora o Kurukawa.